E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir se o Inter deve focar na Copa do Brasil ou no Brasileirão. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. É um canal novo de Colorado, feito para Colorado, não esquece de dar uma força aí. Então, em relação ao tema específico desse vídeo aqui, o Inter está numa situação que não acontece normalmente. Por quê? Na maioria das vezes a gente está disputando a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Normalmente a gente acaba se dando mal na Copa do Brasil. Ou então a gente está disputando também a Sul-Americana, a Copa do Brasil e Brasileirão. E acaba que a gente não sabe qual é o foco. Faz anos que a gente não ganha um campeonato brasileiro. E acho que talvez desse ano não vai ser possível com o que a gente tem de elenco hoje em janeiro. Em 2025 talvez tenha sido um dos piores anos da história do Internacional. Porém, ao contrário do que a maioria está pensando, eu acho que esse ano o Inter vai fazer um bom Brasileirão. Não para disputar título. Acho que a gente deve ficar numa posição ali disputando vaga para Libertadores, vaga direta, porque a gente vai ter uma vantagem sobre alguns outros times, que é justamente não ter outras competições, talvez. Vocês devem lembrar que em 2018, quando o Inter volta para a primeira divisão, todo mundo achou que a coisa ia estar muito feia, que vai estar muito ruim, e o Inter acabou chegando em terceiro no Brasileirão, com o trabalho do Odair ainda, né? Então, aquele time desacreditado fez uma boa campanha. Então, talvez isso seja algo positivo para a gente, porque nós vamos jogar muito menos que os outros times em termos de quantidade, em jogos para semana, enquanto os outros vão ter que estar poupando jogadores. A gente vai poder ir com força máxima em praticamente todos os jogos do Brasileirão. Então acho que com certeza a gente vai conseguir lá no final do ano ficar pelo menos entre os 4, 5 primeiros colocados. Então, em termos de título, eu acho que o Inter deveria focar na Copa do Brasil. Talvez seja o título mais fácil que tem nesse ano aqui para o Internacional, porque o brasileiro acaba que tá ficando meio tipo Espanha aqui no Brasil, entre Flamengo, Palmeiras, começa a ficar meio complicada essa questão. Porém, na Copa do Brasil, como existe o jogo de ida e volta, é uma questão que a gente pode, com o Pesolano, que tem uma intensidade muito boa, buscar uma classificação e daí galgando e conseguir reforços no meio do ano, porque se o Inter começa a embalar ali, a torcida vem, o dinheiro começa a aumentar e é possível sim ganhar a Copa do Brasil tendo um time não tão bom. Vocês devem lembrar que o Palmeiras já venceu uma Copa do Brasil tendo o time sendo rebaixado. Então tá muito cedo ainda para as pessoas tirarem o Inter da disputa de títulos. Acho que principalmente na Copa do Brasil existe uma possibilidade bem real da gente conseguir disputar o título. Mesmo em 2019, que a gente vinha se reestruturando, chegamos na final. Agora ainda tem a possibilidade, né, do Inter conseguir conciliar os jogos de uma forma mais tranquila, digamos assim. É só fazer um planejamento legal com o Pesolano, com um trabalho assim de mais intensidade. Acho que no mata-mata a gente conseguiria equilibrar e com um pouco de sorte, né, ir avançando nas fases e conseguir um bom resultado. Além do que, né, esse bom resultado também na Copa do Brasil traria mais dinheiro para o Internacional e dessa forma a gente conseguiria melhorar no ano que vem. A segunda possibilidade também de focar mais no Campeonato Brasileiro, que também vai acontecer, né, principalmente no início, porque a Copa do Brasil demora um pouco para acontecer, é que vários times já vão estar jogando, se preparando, jogando Libertadores e tudo mais, e o Inter pode aproveitar esse início de campeonato para fazer uma boa arrancada, tirar alguns pontos ali, ganhando pontos importantes contra times difíceis, como Flamengo, como Palmeiras, e daí na segunda etapa a gente dá um gás a mais com alguma contratação e conseguir ir acertando o nosso time. Porém, é obviamente que o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Copa do Brasil, tanto que tem um outro time aqui de Porto Alegre que até conseguiu ganhar mais de uma vez, justamente porque a Copa do Brasil nem era valorizada naquela época que eles ganharam. Mas agora, quando a Copa do Brasil paga prêmios milionários, é preciso que a gente tenha um foco bem interessante nela para que a gente consiga, além dos prêmios da própria Copa do Brasil, conseguir bastante gente no estádio, trazer dinheiro a partir da própria torcida mesmo, de se empolgar novamente, de criar aquela conexão que a gente sempre teve com o nosso time. Então, a Copa do Brasil pode ser uma boa forma de conseguir essa conexão rápida. É claro que isso também pode passar
por o resultado do Gauchão, né, que a gente pode buscar o bicampeonato, e eu acredito que o Inter possa ganhar o bicampeonato, às vezes, quando tem essas historinhas aí de Super Grêmio, não sei o que, e o Grêmio tá com um time isso, um time aquilo. Se vocês olharem de verdade, o time do Grêmio não é tão superior assim ao time do Internacional. Com garra a gente consegue reverter, e a gente já conseguiu ganhar de times muito melhores que o deles várias vezes. Então, o título do Gauchão é uma prioridade, o Inter tem totais condições de ganhar. Eu acho que talvez seja o título mais tranquilo de conseguir, ou seja, o mais fácil de ser conseguido atingir esse objetivo. Obviamente que o Grêmio também é um time bem competitivo, mas a Copa do Brasil poderia ser um foco em relação à questão da gente buscar o nosso título. Porém, né, também eu acho que a gente não deve fazer os erros que a gente sempre tem nos brasileiros quando a gente tem chance, né? Mesmo quando eu falei para vocês que lá em 2018, que a gente chegou em terceiro lugar, muitos dos pontos que o Inter perdeu foi justamente contra times que não eram melhores que os nossos. Então, aquele negócio assim de aproveitar esse tempo livre que a gente vai ter é muito importante para conseguir os pontos, principalmente já de cara, não fazer aquele negócio. O Inter tem muito de, às vezes, desperdiçar pontos no começo do campeonato, fazer uma força gigantesca do meio para o final, e aí quando tá chegando no finalzinho parece que falta fôlego, porque acaba que de verdade a falta é elenco, falta jogadores para mesclar, porque vai acontecendo diversas lesões no campeonato, e que o time às vezes enfraquece, às vezes vai melhorando, ou seja, todo mundo que está saindo agora não vai chegar com o mesmo time lá no final. E se a gente conseguir fazer um upgrade ali no meio do ano, que a gente consiga estar entre os 4 primeiros até a metade do ano, ou seja, aí a torcida pega fogo, o negócio pode empolgar e melhorar bastante. Daí sim, podemos focar bastante no brasileiro, mas tudo vai depender do nosso desempenho na Copa do Brasil. Nessa competição, o meu maior medo é quando é o começo, porque o Inter, vocês todos sabem, a gente sabe, né, que os nossos piores adversários na Copa do Brasil não são os times grandes, são os times menores do começo. Parece que existe uma falta de comprometimento, nem é de comprometimento, uma falta de concentração dos nossos jogadores, que acaba tendo algumas derrotas ridículas na Copa do Brasil que não são necessárias. Então, acho que se fizer um planejamento de uma forma direitinho, a gente pode buscar uma boa colocação no Campeonato Brasileiro e brigar pelo título na Copa do Brasil. Estou falando aqui antes de muita gente. Nós podemos sim buscar a Copa do Brasil desse ano de 2026. Posso estar sendo otimista demais pelo elenco que a gente tem, mas eu sei que muita coisa ainda vai mudar no Internacional até o final do ano, e o futebol é muito dinâmico. Aqueles times desacreditados do Internacional, às vezes eles vão se empolgando, a gente está descobrindo algumas joias na base aí que ninguém da grande imprensa estava falando, agora o pessoal fica meio espantado, por exemplo, com o João Bezerra, com o Benjamin Arrim, e aí o Alex também, que fez aquele golaço no último jogo do Gauchão. Se, digamos, um ou dois desses aí da base começa a dar certo em termos de uma longevidade maior, com alguma contrataçãozinha ali, o Borré, esse ano vocês sabem que é ano de Copa, então ele pode entrar no modo prime dele para fazer alguns gols. Quando vê, a gente tem uma chance boa de buscar a Copa do Brasil. Lembrando que vai ter um período bem grande parado, né, no meio do campeonato lá, por causa da Copa do Brasil, e ali a gente pode fazer alguns ajustes bem bons, mas a gente precisa chegar vivo na Copa do Brasil no meio do ano e no Brasileirão também. O que você acha? Estou exagerando aqui, estou sendo muito otimista, mas eu acho, o Inter deve chegar entre os 5 primeiros do Brasileirão, e acho que pode disputar o título com certeza da Copa do Brasil. Escreva aqui embaixo se eu estou muito otimista, qual é a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.